Senhor cuida da gente. Em nome de Jesus, amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre vocês. Aqui é o pastor Cláudio Silva, sou pastor da PIBs do Socorro e como segundo secretário da associação eu recebi a convocação, uma santa convocação, de poder estar apoiando vocês aí nesse período em que vocês estão sem pastor. Eu quero fazer o possível, tudo aquilo que tiver ao meu alcance, para que vocês sintam menos esse impacto de um momento sem pastor e a gente possa trazer um pastor logo mais para essa igreja e vocês continuarem com a obra do Senhor. Eu me chamo Marilene, sou esposa do pastor Cláudio e é com muita alegria que nós estamos caminhando junto com vocês para uma regular do Senhor ocorra tudo conforme a vontade dele. Amém. É um prazer novamente poder trilhar essa caminhada junto com os irmãos, trabalhar na vinda de um próximo obreiro que esteja. Eu quero já deixar à disposição os meus contatos, já estão com o irmão Carlos, o presidente da igreja, então você pode entrar em contato comigo, me ligar ao momento que você quiser para conversar. A igreja, pelo que eu vi, assim como a diretoria, é muito organizada e nós queremos fazer um trabalho de interinato da melhor forma possível, em que vocês sintam realmente a presença do Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. Agora, nós vamos passar por um momento da palavra e quero novamente dizer que é um prazer estar com vocês. Fiquem na paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Deus os abençoe. Então, novamente, meu irmão, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu quero, neste momento, trazer a mensagem para edificar sua vida, seu coração, sua mente, e para que possamos ter um momento com a comunhão com esta palavra que é maravilhosa. O tema da mensagem desta noite é Decidimos Servir ao Senhor. Daniel 1:8. Na verdade, vou explanar quase que o livro inteiro de Daniel, porque eu vou pegar por um tema: Decidimos servir ao Senhor. Vou trabalhar com Daniel e com seus amigos aqui que têm a nos ensinar sobre isso. Quero ler o texto de Daniel, capítulo 1, verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Nesse momento eu quero te convidar a orar para que você entregue, encomende este momento, sua mente, a sua inteligência, a sua capacidade nas mãos do Senhor, para que Ele nos traga luz. Vamos orar? Pai nosso, nós queremos ouvir a Tua voz. É importante para nós entendermos a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Portanto, Senhor, fala ao nosso coração, fala conosco, para que possamos entender essa palavra, que é viva, transformadora e eficaz. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Esse texto que vamos ler e o decorrer desse texto mostra a história de Daniel e de seus amigos. O livro ganha o nome de Daniel, que se torna um profeta, ele passa a ser considerado um profeta, porque na narrativa hebraica, aqueles que mais se destacavam eram tidos como o dono do livro. Então Daniel escreve sobre si mesmo e ele ganha notoriedade neste livro, a discussão sobre esse livro, nos acontecimentos desse livro. Então ele está narrando sobre aquilo que ele vive, sobre as verdades que estão diante dele. Quem foi Daniel logo no começo da sua vida? Um menino que viveu muito provavelmente na nobreza judaica, na nobreza israelense, deve ter recebido o melhor ensinamento, as melhores culturas, não só sobre
questões que envolviam o seu intelecto, mas também sobre a vida espiritual. E isso é muito passado no livro, porque logo no primeiro capítulo ele disse que o rei separa aqueles que eram de bom conhecimento, de boa aparência, para servirem ali na corte, para se tornarem futuros sábios. Os reis babilônicos, e a gente está falando sobre um reinado em que na história, naquilo que é referente à história, é um dos maiores reinos. E eles não conseguem isso à toa, eles não conseguem só por força, porque eles são exímios guerreiros, não é só por conta disso, mas eles têm capacidade de olhar o seu cenário, de olhar ao seu redor, de olhar no mundo e fazer deste mundo e conquistar este mundo, trazendo este mundo aquilo que o mundo estava precisando para a sua época. É interessante isso, porque ele vai aos povos a qual ele vai dominando e ele enriquece o seu reino, mas também ele faz a leitura do que você tem na sua época. E a leitura do que as pessoas estão na sua época era se verem livres de reis poderosos que estão maltratando o seu reino, não estão servindo direito aonde estão. Então, esse reino faz essa leitura, ele conquista, e aí nessa conquista ele traz paz para os reinados que ele está conquistando, porque muitos desses reinados estão dominados por reis tiranos, maldosos, e ele enriquece a cultura da própria Babilônia. A Babilônia é um dos lugares, naquele período, mais lindos do mundo, segundo alguns historiadores, a sétima maravilha que estava ali, por conta do seu jardim suspenso. Era maravilhoso quando você vê na história o que eles fizeram, o que aqueles reis fizeram. Então nós estamos falando de um reino extremamente poderoso, não só belicamente, mas culturalmente. E a cultura desse reino, o desenvolvimento cultural desse reino, deixa apaixonado o mundo. E Daniel entra nesse cenário, porque ele é transportado à força do reino de Israel, onde ele estava. Esse reino vivia pecando contra Deus, vivia desobedecendo a Deus, e Daniel entra lá. E quando ele chega lá, o rei continua com a sua estratégia, porque eles separam pessoas de todos os reinos, meninos inteligentes, capacitados, cheios de conhecimento, doutos, como dizem algumas versões, para que eles fossem aprendendo a cultura babilônica e pudessem servir durante o tempo. Mas todo o reino cai por uma coisa assim muito importante, que muitas vezes está dentro de nós, queridos. Cai pelo seu nível de arrogância. Os reis que não conhecem a Deus, e mesmo aqueles que conhecem, porque Israel também caiu pelo seu nível de arrogância, mas caem porque a soberba entra neles. E aí, quando Daniel chega nesse reino com seus amigos, entre outras, uma comitiva imensa que foi deportada para lá, ela foi exilada naquele local. Quando ele chega naquele reino, ele então ele é tido como alguém de suma importância para dar continuidade a alguns segmentos, e depois nós vamos ver sobre isso. Mas ele decidiu no coração dele, nesse versículo 8, a não se contaminar com as iguarias do rei. E aí, qual foi a chave que ele liga para que ele consiga falar assim? As pessoas que estavam ali alimentando, trazendo comida durante vários dias, eram responsáveis pelaquela corte de meninos sábios que eram tanto de Israel quanto de outros locais. Eles tinham separado as porções para ele, vinho, comida, carne, mas Daniel disse: olha, eu não quero essas iguarias do rei, nos permita comer legumes, né? Muito provavelmente porque o legume ali não era sacrificado, e água, e depois de 10 dias você faz uma prova, e vocês vão ver se nós vamos estar melhores ou piores do que os outros. E Deus deu graça,
aquele chefe que estava ali cuidando deles concedeu isso, fez essa experiência, muito provavelmente até arriscando a sua própria vida, porque se Nabucodonosor descobre uma coisa daquela e aqueles meninos por um acaso morressem, passassem mal, ele estava arriscando a sua própria vida. Então Deus deu graça para ele ali naquele momento. É o Deus que age com graça em meio às nossas dificuldades, às nossas experiências negativas, o nosso dia a dia. As nossas lutas hoje não são tão diferentes das lutas das pessoas nos passados. Elas têm o seu mesmo grau de dificuldade. Mas uma coisa que nos chama a atenção foi o que eles decidiram no seu coração. E eles decidiram servir ao Senhor. E, queridos, essa tem que ser a decisão que eu e você precisamos fazer na nossa época. Esta é a decisão que eu e você precisamos fazer diante de um cenário tão caótico quanto é o mundo, cheio de filosofias, cheio de conhecimentos, cheio de opções. Nós estamos num mundo de opções, né? Nós estamos num reino de Nabucodonosor. Não existe hoje só um Nabucodonosor. Existem vários Nabucodonosor. Existem vários homens poderosos. Existem várias iguarias e das quais nós precisamos nos privar. Existem iguarias intelectuais. Existem iguarias musicais, existem iguarias culturais, existem iguarias filosóficas e nós precisamos nos guardar e observar verdadeiramente quem é Deus na nossa vida. E Deus te chama e me chama neste dia, nesta pregação, a entendermos uma verdade. Decidirmos no nosso coração a servirmos a Deus, com seriedade, com retidão de coração, com pureza na nossa vida, com mãos limpas, com vida transparente, aceitando as suas condições e fazendo prova deles. Você imagina que conhecimento esses meninos tinham de Deus? Para eles tomarem ali. Eu não sei direito qual era a idade de Daniel. A Bíblia diz que eles eram jovens, mas a gente não sabe dizer muito bem o quanto era jovem. Algumas pessoas gostam de colocar esses jovens como meninos de 13, 14, adolescentes praticamente. Não sei se eu tenho essa compreensão. Alguns vão apontar Daniel com alguma coisa entre 18 a 20 e poucos anos. Eu gosto mais dessa condição, prefiro essa condição. Acho que ele tinha um nível intelectual tão bom e cabia ali. Alguns vão colocar um pouquinho mais do que isso, mas seja o que for, esses meninos usaram o que eles tinham, o conhecimento que eles tinham em Deus para verdadeiramente serem fiéis. Sabe o que eu tenho já para te dizer logo nessa introdução dessa mensagem, querido? Vale a pena investir sobre Deus na vida dos nossos filhos. Vale a pena dizer para os nossos filhos que o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas. Eu, como pai, não vou durar a vida inteira. Você, como pai, como mãe, não vai durar a vida inteira. Mas Deus vai. Mas o Senhor, nosso Deus, ficará. E quando te faltar força, quando os seus filhos forem tirados de você por uma questão de uma força maior, como o processo do dia a dia, as lutas, o trabalho, as questões que envolvem a vida do seu filho, então Deus cuidará dele. Eu acho que, para mim, um grande mal faz um pai e uma mãe quando mimam os filhos durante muito e muito tempo. Você está impedindo dos seus filhos terem a maturidade que eles precisam em Deus, no Senhor. É claro que nós, como pai,
primeira atitude que nós temos é de proteger os nossos filhos. Não é mesmo? É natural. Você, como mãe, a primeira atitude que você tem é de proteger seus filhos. Mas muitas vezes querendo proteger demais, querendo guardar demais, vocês não deixam com que eles desenvolvam um caráter com Deus, um caráter com o Senhor. E alguns sofrimentos que passam na nossa vida, por incrível que pareça, precisam passar. Eles precisam acontecer. Para que a gente forme, sabe o quê? Personalidade, robustez. Para que a gente forme assim, casca de crente mesmo. Coisa de encarar a vida. Meu pai de quando em quando falava assim para mim, eu sinto muito de não ter pago os seus estudos, né? Eu sinto muito de não ter tido condições de pagar os seus estudos. Você teve que trabalhar desde muito novo para pagar os seus estudos. Eu penso comigo e digo para o meu pai, foi a melhor coisa que existiu. Porque se o Senhor pudesse pagar, talvez eu não tivesse levado tão a sério do jeito que eu levei. Se eu tivesse tido todos os benefícios da vida, talvez eu não encarasse com tanta seriedade o que eu vivi com Deus, porque eu sofri para pagar. E Deus foi o único que apareceu na minha vida, não porque as outras pessoas não me amassem, mas porque Deus queria estar sozinho comigo. Deus levou aqueles meninos, que eu não sei qual a faixa etária da vida deles, para que ele tivesse uma história com eles. E ele teve uma história verdadeira. E aqueles meninos viveram o melhor de Deus. E eu quero colocar nos pontos que se seguem algumas dessas verdades e dizer para você, decida aí, meu irmão, no teu coração, servir Deus com toda a seriedade. Decida aí, meu irmão, dentro do teu coração, a ser firme com Deus, a levar este Deus verdadeiramente na sua vida, na sua história. Decida, meu irmão, não ser uma criança mimada, um adolescente ou um jovem, mas ser um servo do Senhor. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é decidir viver em santificação. E diz assim no versículo 8: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. É interessante essa passagem porque Daniel toma uma decisão junto com seus amigos de não se contaminar com aquilo. E essa decisão tem que fazer parte da gente. E eu gosto de dizer uma coisa, pegando esse gancho da vida de Daniel, porque parece que Daniel está abandonando alguma coisa muito prazerosa, que é o vinho e é a carne. Poxa, o cara ia tomar vinho e comer churrasco. E aí ele decide comer alface, legumes e água. E parece que ele está abandonando uma vida de prazer por uma vida sem graça. Parece que santificação é um tema sem graça. Isso acontece por conta de dois polos que existem no nosso meio. E é por isso que os nossos púlpitos estão tão vazios desse tema que envolve santificação. Porque você tem dois polos. Um daqueles que vive uma santificação sem graça, ou seja, tudo é proibido, exatamente tudo que você pode fazer é proibido. E uma vida onde que há uma libertinagem. Então existe esse grupo da libertinagem, eles não vão falar mesmo de santidade. Mas a santidade, ela é uma linha do meio, porque ela é a linha do equilíbrio. E ela é a linha do prazer, ela é a linha da satisfação. Ou seja, tudo que você for fazer, ela deve envolver santidade, porque santidade é prazeroso. Deus nunca pediria uma coisa para nós que não tivesse prazeroso, que não fosse prazeroso. Eu faço uma comparação e eu vou trazer até você também essa comparação do seguinte: quantas pessoas você já viu, já assistiu, ou talvez até mesmo foi, em que há uma comparação em que uma pessoa vai para uma festa, para um baile, para uma balada, e a outra vai para a igreja.
Pega essa primeira pessoa, ela se veste o melhor que ela pode, ela passa o melhor perfume, o melhor relógio, o melhor sorriso, ela está feliz quando ela vai para a balada, ela está contagiante. Ela volta da balada. Quando volta? Porque muitos até morrem no meio do caminho, por conta de acidente de carro, por conta de violência, por conta de drogas, por conta de bebida, por conta de muitas coisas. O que tem de vida de jovens sendo ceifadas por conta da destruição deste nível. E quando ela volta triste, acabada, brigou, tá arruinada, tá bêbada, tá fedida, tá sem muitas vezes nem esperança no outro dia. E aí você pega uma pessoa que vai para a igreja. Como é que ela sai? Às vezes ela não sai tão feliz quanto o outro. Às vezes ela sai até triste. Não porque a igreja está tristeza, mas porque ela está abalada. Está abalada com o seu dia de trabalho, com o seu filho, com o filho que deu trabalho, com o marido que não para em casa, com várias questões, então ela sai triste. Mas é quando ela chega na igreja, ela encontra uma palavra de firmeza, de poder, de alegria, de satisfação. O Espírito Santo de Deus fala com ela, ela louva o Senhor, parece que a glória de Deus invade aquela pessoa, ela volta para casa, ela volta cantando, ela volta feliz e ela volta no bom perfume de Cristo Jesus. Você vê a diferença entre os dois? Parece que este daqui, que foi para a balada, teve prazer, mas só teve destruição na sua vida. E esse que estava realmente triste, às vezes fazendo um esforço para ir para a igreja, Deus mandou uma palavra para ele que o fortaleceu. Eu vou dizer uma coisa, querido. Eu conheci Cristo com 14 anos de idade. E muitas vezes, eu ia para a igreja para escutar uma palavra. A palavra de Deus. E eu saí de lá fortalecido. Ele me fortaleceu na minha juventude, na minha adolescência, como pai, como homem, como profissional. E muitas vezes eu não tinha absolutamente força. Foi Ele que me fortaleceu. Por isso, meu amado irmão, uma vida com santidade não é uma vida sem sabor. É uma vida com sabor. Só que é Deus que coloca o sabor. E se Deus decidiu, se nós decidimos também por esse Deus, que nós vamos fazer algumas escolhas para repugnar outras, Ele vai dar sabor naquela, Ele vai dar alegria naquela, Ele vai dar satisfação naquela. Se você vai para a academia, fazer musculação, fazer alguma arte marcial, vá com Deus e vá na santidade do Senhor. Se você vai a algum outro local, um shopping, uma praia, o que isso não é proibido, muito pelo contrário, Deus te dá essa permissão. Vá com seus olhos santos, vá com a sua mente santificada, vá para fortalecer o seu corpo, a tua mente, a tua esperança, mas coloque Deus na direção da sua vida. Portanto, santidade é um passo e é isso que nós precisamos decidir, ser santos em todos os sentidos. Não é a não escolha, é a escolha pelaquilo que é bom. E aquilo que é bom envolve Deus. E aquilo que é correto envolve o Senhor. E aquilo que é uma opção de Deus nos satisfaz. Depois de alguns dias, aqueles jovens que comiam carne, vinho, estavam com o semblante abatido. Foram para a balada, né? Foram para festas. E me perdoe se eu estou citando festas aqui, como se eu estivesse demonizando festas, tá bom? Eu não estou demonizando festas, mas porque eu gosto de festas e acho que festas são importantes. Eu só estou, o irmão inteligente já deve ter entendido aonde que eu quero chegar. É que a festa não pode ser o objetivo em si só, o fim em si só. Se você colocar a tua alegria na festa, ela vai terminar ali mesmo, porque ela não pode ser o fim em si só. O que você tem que ter é Deus. E lá onde você estiver, você tem que fazer boas escolhas. Porque Deus te chamou
para ser santo aonde você está. É claro, tem ambientes que não dá para a gente ir mesmo. Um boteco não convém, não dá para a gente ir lá, mesmo que a gente vá comprar alguma outra coisa assim, que seja rápida, mas não dá para a gente conviver ali. Não dá para você ser crente e sair para tomar cerveja com seus amigos na sexta-feira. Não convém, não pertence à sua estrutura de vida. Você precisa viver aquilo que é de Deus. E aquilo que é de Deus envolve santidade. Envolve uma relação com Deus. Por isso a primeira decisão, querido, que você deve fazer hoje na sua vida e deve perdurar todas as suas ações é ser uma pessoa santa. E ser santo não é sem ser sabor de vida, é ter sabor. É ter sabor na roupa que você veste, é ter sabor naquilo que você lê, é ter sabor naquilo que você assiste, é ter sabor naquilo que você acessa na internet. Ser santo é uma vida que tem sabor, é uma vida de alegria. Portanto, eu quero deixar para os irmãos 2 textos que reforçam que nós devemos ser santos. Hebreus 12, 14 nos diz o seguinte: esforçam-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. 1 Pedro 2,9 nos diz o seguinte: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses 2 textos, com tantos outros, né, nos chama à santidade. Nós somos uma nação santa. Eu e você devemos nos responsabilizar por esse cuidado com uma vida santa. E uma vida santa não é uma vida sem sabor, é uma vida onde que Deus é o sabor dela, em que tudo que Deus nos dá tem alegria por si só, porque este Deus é o prazer naquela coisa, naquele algo, naquele momento. É Deus quem enche a nossa vida de alegria, da santidade e da sua paz. O segundo ponto que eu destaco sobre esse tema é decidir andar com quem leva a Deus a sério. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Hananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. O enredo, a história do livro de Daniel é maravilhosa, né? Porque o rei tem um sonho, ele sonha com uma estátua, mas ele não quer revelar aos sábios. Ele diz: não vou revelar o meu sonho, porque senão eu conto o sonho e vocês me dão qualquer interpretação. Vocês vão me dizer qual é o sonho e a interpretação. Quer dizer, algo muito difícil. Ele falou: se não me trouxer, eu vou mandar matar todos os sábios, porque vocês não são sábios, vocês não têm espírito de um Deus, de uma divindade. E aí Daniel, o que ele faz? Ele vai para os seus amigos, eles oram, pedindo misericórdia a Deus que concedesse o que o rei tinha sonhado e qual a interpretação. E aí Daniel depois aparece dizendo qual foi o sonho, foi a estátua de ouro, e qual a interpretação desse sonho. E o rei fica maravilhado, né? Nabucodonosor fica espantado com aquilo, e Daniel também pede para que não mate os outros sábios. Mas o interessante disso é que ele não chorou, ele não esbravejou, ele foi para os seus amigos para orar. Queridos, ande com quem leva a Deus a sério. Ande com pessoas que tenham compromisso com Deus. Eu tenho muitos amigos, eu louvo a Deus por isso, porque Deus colocou muitas pessoas na minha vida, muitas pessoas importantes, e de uma certa forma, se eu tive algumas conquistas, foram por pessoas que me amaram, muitas vezes até me ajudando.
ajudando na minha vida profissional, no meu dia a dia, me trazendo conselhos, mas você precisa ter algumas pessoas na sua vida que realmente colocam o seu joelho no chão. E isso não pode ser uma frase de efeito, tem que ser uma verdade, tem que ser a realidade da nossa vida. Não pode ser aquela frase de efeito, vou orar por você, mas não oro. Tem que ser uma vida que busca a Deus nos momentos da dificuldade. Você tem esse amigo? Você tem esta amiga da qual você pode contar segredos, mistérios, medos e dizer: ora por mim, você é uma pessoa fiel ao Senhor. Ora junto comigo, porque eu estou com medo. E é interessante que o texto diz o seguinte: eles foram orar para que Deus tivesse misericórdia, porque eles estavam com medo. Quem não está com medo na iminência da morte? Num anúncio como esse, eles estavam com medo. Eles tinham receio, não sei o grau do medo dele, mas eles estavam receosos. E aí, eles se propuseram a orar. E orar como amigos. Portanto, tenha na sua vida um leque de pessoas que leva a Deus verdadeiramente a sério. É claro, querido, que não dá para ser amigo de todos. Quisera a gente, né? Ter tantos amigos assim, né? Mas não dá para ter tantos amigos, porque envolve muitas coisas. Envolve aptidão, gosto, envolve sentimentos, envolve tanta coisa, né? Para ter amizade. Mas Deus nos prepara amigos. E o tema de amizade é tão forte que ele diz para os seus discípulos, Jesus dizendo para os seus discípulos: eu não chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamarei de amigo. Porque um amigo é aquele que anda próximo, o amigo é aquele que é confidente, o amigo é aquele que sabe o que passa no coração, na mente dos outros. O amigo verdadeiro diz para o outro assim: você não está bem hoje, né? E a gente se abre conta. Não dá para se abrir com todo mundo. Não dá para se abrir sobre o nosso casamento para as pessoas, para qualquer pessoa. Mas tem um ou outro amigo que a gente olha e fala: que amigo, como é gostoso homenagear os meus amigos, amigos verdadeiros, nos momentos do seu aniversário, das suas conquistas. Porque quando eles conquistam, eu conquistei junto com eles. Porque quando eu conquisto, eles conquistaram junto comigo. Eles choraram por mim, eles oraram por mim, eles fizeram coisas por mim. E é muito bom. É muito bom passar as lutas, mas também as alegrias, junto com quem nós temos como amigo. É por isso que Deus disse sobre Abraão: foi considerado Abraão amigo de Deus. Queridos, tenham amigos que levam Deus a sério. Tem amigos que quando você estiver passando por uma crise no casamento, ele não diga para você: se divorcia. Isso não é amigo. Isso não é amigo de verdade. Amigo de verdade, quando você está passando uma crise no casamento, ele fala: eu vou orar por você. Amigo de verdade é aquele que quando você está passando por uma luta na tua empresa, no teu emprego, nos teus estudos, ele fala: eu vou orar por você. Eu vou orar, vou colocar o meu joelho no chão. Vamos orar juntos, vamos vencer essa batalha junto. Sabe o que está faltando para nós? Amigos que orem. Amigos que levem Deus a sério. Amigos que considerem a palavra de Deus o algo mais precioso na vida deles. Nós estamos no século 21. Olha que interessante isso, queridos. Nós estamos no século 21, rodeados de tamanha tecnologia. Se dá vida, se dá inteligência a robô. Você já viu meninos na faculdade? Eu sou da área de ciências da computação. Eu fico espantado com a área de informática, com a área de TI. Eu fico absurdamente espantado. Tem hora que eu penso que nem eu consigo acompanhar as áreas. São pessoas extremamente inteligentes.
Nós estamos num mundo em que você consegue, pela inteligência artificial, diante de um trator, seguindo ali um painel que está à frente do trator, definir que tipo de inseticida vai jogar para matar a praga, só com um óculos fortíssimo que identifica que tipo de praguinha que está ali na plantação e ele joga o inseticida. Se for a praga do tipo 1, joga esse inseticida. Se for a praga do tipo 2, joga esse inseticida. Se for a praga do tipo 3, joga esse outro inseticida. Isso tudo por inteligência artificial. Você já consegue colocar no corpo do ser humano microchips bem pequenininho que condicionam ele, mas não consegue achar a cura para o vírus, para o Covid-19. Que antagonismo! Que a gente está pensando nesse século? 6 meses depois você não consegue achar uma vacina. A vacina é uma das coisas que você já acha há mais de 200 anos, mas não consegue achar uma cura para este vírus. Não é antagônico, amado irmão? Não é um mundo cheio de tecnologia para um mundo que não consegue achar um resultado para um vírus? Não é misterioso isso? Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Todas essas coisas vão passar, tecnologia, ciência. Se tiver que entrar alguma outra coisa, o ser humano vai padecer. Desse vírus ou de outro pior. Mas tem uma coisa verdadeira. Essa palavra permanece para sempre. Por isso que nós precisamos ter pessoas que levem esta palavra a sério. Ela não pode ser apenas aquele discurso que nós falamos na nossa EBD. A palavra de Deus é regra de fé e prática. Ela precisa ser vivida como regra de fé e prática nas nossas vidas. E nós precisamos ter amigos que nos momentos da nossa luta abram a palavra junto conosco, leiam, eles vivam a vida de oração, eles vivam o Deus dessa palavra, eles vivam o dinamismo deste Deus, as maravilhas desse Deus, a intimidade deste Deus, de forma tão verdadeira que ele diga para você: a sua luta vai passar, as suas dificuldades vão passar, nós conseguiremos, por este Deus, vencer as lutas. Tem amigos verdadeiros, tem amigos que levem Deus verdadeiramente a sério. A terceira decisão de Daniel foi viver uma vida de oração. Olha o que nos diz o versículo 10 do capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Que maravilha a vida desse homem, gente. Como eu olho para a vida de Daniel como um grande exemplo, e ele fala, e o exemplo dele fala ainda hoje. Reis ficaram no passado, conhecimentos ficaram no passado, ciências ficaram no passado, mas a vida de um homem que serve a Deus ecoa por toda a eternidade. Falou lá e fala aqui. E vai falar no futuro, porque Deus usa os seus homens e os seus exemplos que levam Deus verdadeiramente a sério, que têm um compromisso com Deus. Este homem estava diante de um decreto real, a qual o rei tinha dito: se ninguém se inclinar diante do rei, diante da imagem a qual ele tinha produzido, então, e não prestar culto aos seus deuses, então este será lançado na cova dos leões. Você sabe o que Daniel fez? Olha, Daniel nessa época já era alguém de importância nas províncias. Ele já era alguém de grande relevância nas províncias, porque foram divididos entre, e Daniel ficou com uma parte da província.
E quando ele soube disso, sabe o que ele fez? Ele foi orar a Deus. E ele orava 3 vezes por dia. De manhã, à tarde e à noite. Eu gosto dessa dinâmica da oração. De manhã para começar o dia, no meio-dia para suportar o restante e à noite para entregar diante do Senhor. De manhã eu entrego os meus pedidos. No meio-dia eu digo, Senhor, obrigado, me sustenta, agora a continuidade dele. E quando chega a noite eu digo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me sustentou. Daniel entregava exatamente o melhor do seu tempo a Deus. Ele começava de manhã. Ele dizia, Senhor, eu começo o meu dia com o Senhor. A minha vida, a minha história, tudo que vier a acontecer a partir de agora, está na tua mão, Senhor. Meu amado, eu te convido e te convoco a fazer isso na sua vida. Deus te chama a viver uma vida de oração. Decida ser um homem, uma mulher, um moço, uma moça de oração. Você vai ver as bênçãos que vai acontecer na sua vida. Talvez não aquelas que acontecem no mundo. Você não precisa, por mais espantoso que isso pareça na sua vida, você não precisa de mais dinheiro na sua vida. Não que a gente não precisa trabalhar e ter dinheiro, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a primeira coisa que você precisa ter na sua vida, o primeiro valor que você precisa ter na sua vida é Deus, é o Senhor. Ele precisa ser o Senhor em toda a tua vida. Você não precisa de mais conhecimento. Você precisa que o Senhor seja o Senhor do teu conhecimento. Porque quando Deus for o Senhor do teu conhecimento, o que você tiver será satisfatório. Que Deus te abençoe, que você conquiste, que você tenha diploma, que você seja doutor. Eu amo estudar. Eu amo conquistar o conhecimento, mas se ele for simplesmente para mim, para colocar mais um diploma na minha parede, não vai servir de nada. Mas se Deus for o Senhor do meu conhecimento, então é tudo. Eu vi homens doutos acabarem com a família. E eu vi homens e mulheres simples levantarem famílias de 10 filhos, que são filhos maravilhosos, honrosos, porque eles decidiram viver uma vida de oração. Como eu amo falar de oração, porque é a minha vida, é a minha história com este Deus, que me pega pela mão, que me sustenta nas minhas falhas, nas minhas dificuldades. Ele fala comigo na oração. Queridos, Daniel não se amedrontou, Daniel não se abalou, ele viveu. A oração faz parte do homem, da mulher, da jovem, do jovem que leva a Deus a sério. Vivam a vida de oração. Ele orou 3 vezes ao dia porque ele disse, Senhor, antes de qualquer coisa, é o Senhor. Antes de começar meu dia, é o Senhor. Depois que tudo terminar, é o Senhor. Porque, Pai, tudo que está aqui, províncias, dinheiro, conhecimento, poderes, tudo vai passar. Mas ter o meu relacionamento com o Senhor é a coisa mais primordial da minha vida. Comece o seu dia, querido, orando. Não porque se você começar o seu dia não orando, Deus vai te castigar. Deus vai esperar você na esquina para fazer uma maldade. Não porque se você sair da sua casa sem oração, você vai ser assaltado. Não por isso. Isso é botar medo na mente das pessoas. Se Deus não age assim, Deus não é espírito maligno, que se a gente não orar, ele vai pegar a gente lá fora, né, para manter relacionamento com ele. Como eu gosto de conversar com a minha esposa. Como eu gosto de conversar com a minha filha. Tem um amigo meu que nós temos tido, eu acho que eu não tive a oportunidade de conversar tanto com ele, como eu estou tendo nos últimos dias. Ele vem para cá, ele está aqui, nós almoçamos, falamos de Deus, como ele me escuta e como eu escuto ele, como eu percebo como ele tem uma influência positiva em mim. Ele fala alguma coisa, eu presto atenção, eu matuto depois. Eu também percebo isso nele. Como é gostoso ter amigo para conversar. Ah, queridos, como Deus quer conversar com você. Tem segredos que Ele quer te dizer. Ele quer ser o teu amigo.
Ele quer ser aquela pessoa que você pode dizer, Senhor, eu estou fraco hoje, Pai, me ajuda. Quantas vezes, queridos, eu cheguei no meu trabalho dizendo, Pai, me ajuda, porque eu estou com muito ódio de determinadas pessoas, X, Y, Z, Chico, Francisco, Alfredo, nomes fictícios aqui, tá? E aí Deus acalentou meu coração, me deu paz, mudou o rumo, transformou. Semanas depois eu vou falar, nossa, aquela raiva que eu tinha sentido passou. Porque Deus atua no nosso coração. Deus faz até ver que a gente estava errado. Eu queria muito mais falar de oração, mas o tempo não vai dar. Mas decida viver uma vida de oração. Decida que o melhor bocado do seu dia vai ser orando. Que o término do seu dia vai ser orando. Que o meio do seu dia vai ser orando. Faça o seu compromisso sério de dedicação a este Deus. Quero ter uma oportunidade um dia só de falar de oração. Como é maravilhoso a oração. É maravilhoso poder falar sobre alguma coisa que nós vivemos, sentimos e desfrutamos. Decida no seu coração, na sua vida, a viver uma vida de oração. Quero passar para você esse versículo de Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oração, oração, oração. Esse versículo só fala de oração o tempo inteiro. Oração é o que te mantém forte. Querida, não desista da vida do teu filho, continua orando por ele. Da vida do seu marido. Eu vi muitos testemunhos de pessoas que oraram pelo seu marido quase que a vida inteira. Quase que a vida inteira. E Deus abençoou. Deus responde às nossas orações. É maravilhoso isso. Eu vi testemunhos de filhos que disse: minha mãe orou pela minha vida inteira, pela minha conversão. Hoje ela morreu. Ela não me viu convertido, mas eu sirvo ao Senhor. Deus tem uma promessa no meio das orações. Talvez você não veja, mas Ele está agindo. Por isso Ele nos incentiva a orarmos. Viva em oração. Por último, querido, decida viver a palavra de Deus. Daniel 9, de 1 a 2. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir-se as desolações de Israel, era de 70 anos. Olha que maravilha. Gente, Daniel começou a sua trajetória no reinado de Nabucodonosor. Logo depois disso veio o filho de Nabucodonosor. Só que ele dura pouco, né? Ou ele divide o seu reino com Belsazar. Belsazar é filho, é neto de Nabucodonosor. Depois disso, perde-se o poder da Babilônia e quem comanda é Dário. E aí ele já está no reino de Dário. Ele passou pelo menos na mão de 4 reis. E sabe o que ele está fazendo? Vendo a palavra de Deus. Daniel já tinha conquistado o coração de Dário. Ele já tinha passado, ele já tinha subido a cargos importantes. Mas ele decidiu levar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus com você, na sua boca, dentro do seu coração, na sua mente. A palavra de Deus tem que ser algo diário na nossa vida. A palavra de Deus não pode ser o último recurso que nós vamos procurar quando estamos desesperados. Aí nós vamos para o livrinho da promessa mesmo, né? A caixinha da promessa que eu oro agora. Parece até aqueles jogos de carta, né?
em que nós estamos no desespero, deixa eu ver o que Deus vai falar aqui para mim. Parece aquele jogo de carta do centro da cidade lá. Mas quando nós temos ela dentro do nosso coração, ela nos edifica. Foi assim que Jesus venceu Satanás, pela palavra. Nós vencemos o inimigo das nossas almas pela palavra. Palavra viva, transformadora. Como diz Hebreus, a palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e meduas. Essa é a palavra do Senhor. A palavra que nos fortalece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Senhor falou através da sua palavra. É a palavra de Deus que tem que estar edificando dentro de nós. É ela que nos santifica, é ela que nos modifica, é ela que transforma. É esta palavra que nos traz esperança. Amado irmão, 4 reis passaram. Está vivendo o 4º rei, né? O Dário, o reino de Dário, que passaria depois. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Como disse Pedro, passa-se o homem, ele dura sua vida como a relva, como o mato, que você pisa, é queimado. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Quantos reis, quantos presidentes o Brasil já teve, né? Eu já vivi alguns presidentes, os mais novos, só pelos livros de história. Mas eu já vivi a época do Sarney, né? Depois nós vivemos ali a época do Itamir, né? O Itamar Franco, depois Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma. Agora estamos nesse novo presidente. É muito interessante que eles passam, viram história. Crise sempre teve, as pessoas falam, a crise no Brasil sempre teve, o mundo sempre teve em crise. E sempre estará, porque o mundo jaz no maligno. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Ela nos consola. Em meio à crise, Deus me deu um emprego. Em meio à crise, Deus fortaleceu meu coração. Quando eu casei, e ainda muito novo, eu peguei minha filha no colo, bebezinho. Eu falei, Senhor, eu não sei cuidar disso. Mas me ajuda. Me traz esperança. Eu passei lutas. Tive que trabalhar, tive que me esforçar, tive que fazer hora extra. Mas em todas as coisas, esse Deus foi comigo. Sabe por quê? Porque eu fui moço e agora sou velho. Mas eu jamais vi o justo passar necessidade ou a sua prole mendigar o pão. Esta é a palavra do nosso Deus. Como disse Jeremias, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Eu confio nesse Deus. Sabe por quê? Porque Ele não é um Deus de contos. Ele não é Deus dos gibis. Ele não é Deus das histórias mirabolantes humanas. Ele é o Deus que se relaciona com o seu povo. Bendito o dia que nós entregamos a nossa vida a este Deus e decidimos de todo o nosso coração servi-lo, amá-lo, santificar, orar, buscar seriedade com Ele e levar essa palavra a sério. Decidir dentro do nosso coração que ela será a palavra edificada dentro de nós, porque nós estamos fundamentados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós estamos edificados em cima dessa palavra. Eu quero orar nesse momento. Quero pedir que o Senhor queime tão fortemente o nosso coração, nos chamando a esse compromisso. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse momento de culto, pela Tua palavra, que vem do trono, que edifica os nossos corações. Eu não sei por quais lutas teremos que passar. Eu nem sei se conseguiremos suportar algumas delas. Mas, Senhor, nós queremos te pedir, fortalece a nossa vida na presença do Teu Espírito.
em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido irmão. É um prazer poder pregar nessa igreja tão amada, tão querida. Que pena que é virtual, mas meu carinho é por você, é real. Quero que isso tudo passe, eu possa dar um abraço no amado irmão, conhecê-lo. Que Deus te abençoe. Decida servir a Deus de todo o teu coração. Não olhe para esse século. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Estou lendo aqui os comentários dos irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor. Após essa palavra edificante para as nossas vidas. E além de nós estamos participando da campanha de missões nacionais, esses 7 dias de orações, a encerrar amanhã, né? Especialmente hoje, né? A gente também orou, né? Estamos orando, né, para que o amor de Deus nos encoraje a orar mais intensamente, né? E o versículo de hoje também é Isaías 65, 24, que diz: E será que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Temos que clamar ao nosso Deus por nossa nação, temos que clamar a Deus por nossos irmãos que estão passando por dificuldades, que estão passando por lutas, todos nós estamos, e também está abençoando a vida de quem nos está assistindo. Eu vou dar uma saudação aqui aos irmãos que estão online aqui, né? Irmã Giovânia, irmã Rose, Deus abençoe, irmão Reinaldo, irmã Alice, irmão Manuel, irmã Elione, com sua família, irmão Guilherme Batista, Noemes, né? Deus abençoe suas famílias, os irmãos que também estão aqui no Facebook, Deus abençoe, no Instagram, e queremos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por cada cuidado, né, com nossas famílias, por cada livramento, né, agradecer, né, aqui temos um pedido pela vida do Sandro, né, que se recuperou do Covid, já está de alta, né, também pela família da Juliene, que o Espírito Santo esteja ali consolando a sua família com o falecimento ali do pai dela, né, e também, né, por todos os irmãos, né, da nossa igreja, que tenha uma semana de bênçãos, né, e que tenha também o Senhor como prioridade, assim como nós ouvimos na mensagem, que era a vida de Daniel, né, que mesmo no seu íntimo, né, mesmo ali na sua casa, né, sem expor para as pessoas, ele tinha uma vida reta, em santidade e em oração. Possamos estar unidos em oração. Amém? Então vamos orar, né? Vamos orar por esses pedidos e também já orar, né, para que os irmãos conte conosco, né? Nos procure, né? Você que está
assistindo a nossa live pela primeira vez, quer conhecer a nossa igreja, né? Nós estamos também no Facebook, no Instagram, temos o nosso site também, né? Você vai ver aí na descrição do canal. E assista as outras pregações também, as outras mensagens, né? Que podem edificar a sua vida e trazer um pouco de paz, né? Em meio a essas lutas que estamos passando. Amém? Então vamos orar então. Senhor Deus e Pai, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Sandro, Pai, que o Senhor o restaurou, que o Senhor curou ele, Pai, do Covid, Pai. O Pai continue mantendo a saúde dele, que ele tenha uma plena recuperação. Pai, também pela vida da Juliane, Deus, que seu Espírito Santo esteja ali, Pai, sobre a sua família, consolando, Pai, dessa perca irreparável, Pai, nós sabemos. Mas o seu Espírito Santo, ele nos dá paz e nos enche do seu amor. Abençoe, Pai, enxugue as lágrimas dos seus filhos, Pai, abençoe a vida deles e que eles saibam, Pai, que a morte é um começo, né? É um começo para aquele que crê no Senhor Jesus, ele vai ter a vida eterna. Então, abençoe a vida deles, Pai. Abençoe a vida da família deles, Senhor. É que nós pedimos e oramos, Pai, em nome de Jesus, por todo o nosso país, Pai. Que todos os cristãos, aqueles que se nomeiam cristãos, pode realmente, Pai, colocar o seu joelho no chão, interceder pelo nosso país, interceder pela saúde do nosso país. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, que nós possamos ter uma vida de mais oração, Pai, de mais fervor, Pai, e de mais postura cristã, Senhor, de santidade. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos. Então, quarta-feira nós temos o nosso culto de oração. Você que tem interesse em participar conosco, nós fazemos nosso culto pelo Meet. Você pode mandar os seus pedidos de oração em nossas redes sociais e também pedir o link de acesso no nosso WhatsApp da Secretaria da Igreja. Nós forneceremos o link para você participar conosco. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Fiquem na paz de Jesus.